Olá, meu nome é Rosângelo, sou aluno da Unicesumar Paulo Betim. Nós fazemos engenharia EAD e estamos aqui para comprovar a lei de Ohm através da atividade física. Então, como eu disse, sou Rosângelo, estou acompanhado do meu amigo Elvésio, Eliane. E ainda temos ausente do nosso grupo, nosso amigo Nelson, que não pôde comparecer. Então, para este evento, nós temos alguns componentes segregados, né? Uma fonte de 3 a 12 volts, variável, 2 multímetros, uma placa, um resistor de 1K, 1 kΩ, 2 watts, e alguns cabos para que possamos fazer as ligações. De início, iremos posicionar o nosso resistor na placa. Okay? Vamos ligar o nosso amperímetro. Nós temos aqui 2 voltímetros, um será utilizado para medir a corrente, está setado para miliampere, para a corrente contínua, e o outro será para medirmos a tensão. Então está setado aqui para uma tensão de no máximo 20 volts. Então o nosso amperímetro iremos ligar em série a nossa fonte. Então nós temos um borne positivo da fonte, irá ligar na entrada do nosso amperímetro. O polo comum será ligado no início da nossa placa, ou seja, no início do resistor. O nosso voltímetro será ligado em paralelo ao nosso resistor, então também no início do resistor, e o borne comum, como ele está em paralelo, será ligado no final do resistor. E fechando o circuito, nós vamos ligar o final do resistor, que seria o borne negativo, na nossa fonte, que é o polo negativo da fonte. Então nós fechamos o circuito positivo, passa em série para o nosso amperímetro. Em paralelo ao nosso resistor, nós temos um voltímetro, e no final do circuito, o terra, polo negativo. Nossa fonte vamos deixar setada em 3 volts. Agora podemos ligar os equipamentos. Podemos perceber leitura 0, porque a nossa fonte está desligada. Ao ligarmos a fonte, já realizaremos a primeira leitura. Então nós temos corrente 3 mA em uma tensão aplicada de 3 volts, e medindo em paralelo ao resistor, nós temos uma tensão de 2,97. Essa diferença, né, que a gente tem em relação à tensão aplicada da fonte e a tensão medida no resistor é devido à própria resistência interna da fonte. Não é uma fonte ideal. A fonte ideal é aquela que te entrega uma tensão e você consegue fazer aquela mesma leitura de tensão no equipamento. Agora iremos aumentar a tensão para 6 volts na nossa fonte. A nossa corrente aumentou para 6,25 e a tensão medida sobre o resistor 6,20. Percebam que a corrente aumentou um pouco, ou seja, a resistência está variando aí, né, diminuindo um pouquinho, né? Visto que nós temos uma tensão um pouco maior, a resistência próxima ali de 1K, a corrente também tem que ser um pouco maior. 9 volts, nós temos corrente de 9,14 e uma tensão de 9,07. Ou seja, próximo aqui de 1K também a resistência. E o último experimento, aumentando para 12 volts, nós temos 12,45 de corrente
12,3 de tensão. Está bem próximo ali de 1K também a resistência. Então percebam que, à medida em que se aumenta a tensão, aumenta-se a corrente, visto que a resistência, né, ela continua, né, bem próxima de 1K. Obrigado a todos.